3. Nos dias antigos, quando o Império Galáctico abraçava a galáxia e Anacreon fora a mais rica das prefeituras da periferia, mais de um imperador havia visitado oficialmente o palácio do vice-rei. E nenhum deles partira sem pelo menos o esforço de medir sua habilidade com a aerocicleta e a arma-agulha contra a fortaleza voadora emplumada que chamavam de Pássaro Niak. A fama de Anacreon havia murchado até desaparecer com a decadência dos tempos. O palácio do vice-rei era uma massa de ruínas cheia de correntes de ar, a não ser pela ala que os trabalhadores da fundação haviam restaurado. E nem o imperador fora visto em Anacreon por 200 anos. Mas a caçada ao Niak ainda era esporte real, e um bom olho na hora de usar a arma-agulha ainda era a primeira coisa que se exigia dos reis de Anacreon. Leopold I, rei de Anacreon e, como era acrescentado invariavelmente, mas não verdadeiramente, senhor dos domínios exteriores, embora ainda não tivesse 16 anos, já havia provado sua habilidade muitas vezes. Derrubara seu primeiro Niak aos 13 anos, derrubara o 10º na semana anterior à sua subida ao trono. Agora estava voltando para o 46º. 50 antes de atingir a maioridade, ele havia exultado. Quem aceita a proposta? Mas os cortesãos não apostam contra a habilidade do rei. Existe o perigo mortal de ganhar. Então ninguém se habilitou e o rei saiu para trocar de roupa num excelente humor. Leopold, o rei estacou no meio do caminho para a única voz que poderia fazê-lo parar. Virou-se de mau humor. O Ienis estava parado sob o limiar de seus aposentos e olhou irritado para o jovem sobrinho. Mande-os embora. Ele fez um gesto impaciente. Livre-se deles. O rei assentiu com um gesto rápido e os dois camareiros se curvaram e desceram as escadas. Leopold entrou no quarto de seu tio. O Ienis olhou morosamente para o traje de caça do rei. Você terá coisas mais importantes a fazer do que caçar Niaks muito em breve. Ele virou as costas e foi andando a passo firme até a sua mesa. Como tinha ficado velho demais para a rajada de ar, um mergulho perigoso dentro da batida do Niak, o controle do movimento da aerocicleta ao toque de um pé, havia se amargurado com o esporte inteiro. Leopold notou a atitude ressentida do tio e não foi sem malícia que começou a dizer entusiasticamente. Mas o senhor deveria ter vindo conosco hoje, tio. Pegamos um nas áreas selvagens de Sâmia, que era um monstro, e nos deu um belo trabalho. Nós o caçamos por 2 horas, por pelo menos 180 km² de terreno. E então subi na direção do sol, fez um gesto ilustrativo como se estivesse mais uma vez em sua aerocicleta. E mergulhei. Peguei-o na subida logo abaixo da asa esquerda. Isso enlouqueceu e ele caiu de lado. Eu paguei para ver e virei tudo para a esquerda, esperando que ele mergulhasse. E é claro que ele caiu. Estava a um bater de asa quando eu me movi. E então... Leopold! Ué, eu peguei o bicho. Eu sei que pegou. Agora, quer prestar atenção? O rei deu de ombros e gravitou até a ponta da mesa, onde pegou uma castanha de lera e a mordiscou com um mau humor nada majestoso. Ele não ousou olhar nos olhos do tio. O Ienis disse a título de preâmbulo. Estive na nave hoje. Que nave? Só existe uma nave. A nave. Aquela que a Fundação está consertando para a Marinha. O velho cruzador imperial. Está entendendo agora? Ah, essa. Sabe, eu disse ao senhor que a Fundação consertaria a nave se nós pedíssemos. É tudo bobagem, o senhor sabe, essa história de que eles querem nos atacar. Por quê? Se quisessem, por que consertariam a nave? Nada faz sentido, sabe? Leopold, você é um idiota. O rei, que havia acabado de descascar a casca da castanha de lera e a estava levando a outra boca, ficou vermelho. Ora, escute aqui, disse com uma raiva que era pouco mais do que rabugice. Acho que o senhor não devia me chamar assim. O senhor está se esquecendo do seu lugar. Em 2 meses eu alcançarei a maioridade, o senhor sabe. Sim, e você está em uma ótima posição para assumir responsabilidades reais. Se passasse metade do tempo que passa caçando Niaks, cuidando de questões públicas, eu abriria mão da regência agora mesmo, com a consciência tranquila. Eu não ligo. Isso não tem nada a ver com o caso, sabe? O fato é que, mesmo que seja meu tio e regente, eu ainda sou rei, e o senhor ainda é meu súdito. O senhor não devia me chamar de idiota e não devia se sentar em minha presença de qualquer maneira. O senhor não pediu minha permissão.
Acho que devia tomar cuidado, ou eu poderia fazer alguma coisa a respeito, muito em breve. O olhar de Yannis era frio. Posso me referir a você como Vossa Majestade? Pode. Muito bem. O senhor é um idiota, Vossa Majestade. Os olhos escuros de Yannis queimavam sob suas sobrancelhas grisalhas, e o jovem rei se sentou devagar. Por um instante, houve uma satisfação sarcástica no rosto do regente, mas ela desapareceu rapidamente. Os lábios grossos do tio se abriram em um sorriso e uma das mãos pousou sobre o ombro do rei. Deixe para lá, Leopold. Eu não deveria ter falado tão duramente com você. Às vezes é difícil se comportar com verdadeira propriedade quando a pressão desses eventos é assim, entende? Mas as palavras eram conciliatórias. Havia algo em seus olhos que não... Mas, se as palavras eram conciliatórias, havia algo em seus olhos que não haviam suavizado. Leopold disse com insegurança. Sim, questões de Estado são muito difíceis, sabe? Ele ficou se perguntando, bem apreensivo, se não estava prestes a receber uma palestra chata e cheia de detalhes sem sentido sobre o comércio do ano com Esmirno e a disputa longa e tortuosa sobre os mundos esparsamente povoados do Corredor Vermelho. O Yannis falou novamente. Meu rapaz, eu havia pensado em conversar sobre isso com você antes, e talvez devesse, mas sei que seu espírito jovial fica impaciente com os detalhes secos do estadismo. Bom, é isso mesmo, Leopold assentiu. Seu tio o interrompeu com firmeza e continuou. Entretanto, você atingirá a maioridade em 2 meses. Além do mais, nos tempos difíceis que estão por vir, precisará ter uma participação completa e ativa. Você será o rei daí em diante, Leopold. Leopold assentiu mais uma vez com uma expressão em seu rosto, mas a expressão em seu rosto estava um tanto vazia. Haverá guerra, Leopold. Guerra? Mas estamos em trégua com o Esmirno. Não com o Esmirno, com a Fundação. Mas, tio, eles concordaram em consertar a nave. O senhor disse... A voz do rapaz se engasgou com o franzir do lábio do seu tio. Leopold, uma parte de seu lado amigável havia desaparecido. Vamos conversar de homem para homem. Vai haver uma guerra contra a Fundação, esteja a nave consertada ou não. Aliás, muito em breve, já que ela está sendo consertada. A Fundação é a fonte de poder e de força. Toda a grandeza de Anacreon, todas as suas naves e cidades, e seu povo e comércio depende das gotas e sobras de poder que a Fundação nos deu de má vontade. Eu me lembro do tempo, eu mesmo, em que as cidades de Anacreon eram aquecidas pelo calor do carvão e do óleo. Mas não pense nisso, você não conseguiria conceber. Parece, o rei sugeriu tímido, que deveríamos ser gratos. Gratos? Rugiu Yannis. Gratos por eles nos darem restos magros, enquanto mantém lá o espaço que para si mesmos? E mantendo isso, com que propósito em mente? Ora, somente para que um dia possam governar a galáxia. Sua mão pousou no joelho do sobrinho e seus olhos se estreitaram. Leopold, você é rei de Anacreon. Seus filhos e os filhos de seus filhos podem ser reis do universo. Se você tiver o poder que a Fundação está escondendo de nós, o senhor está certo. Os olhos de Leopold ganharam um brilho e ele se sentou ereto. Afinal de contas, que direito eles têm de manter isso para si mesmo? Não é justo, sabe? Anacreon conta para alguma coisa também. Sabe, você está começando a entender. E agora, meu rapaz, e se Esmirno decidir atacar a Fundação por conta própria e assim ganhar todo o poder? Por quanto tempo você supõe que poderíamos escapar de nos tornar uma potência vassala? Por quanto tempo você manteria seu trono? Pelo espaço, é isso mesmo. Leopold foi ficando empolgado. O senhor está absolutamente certo, sabe? Precisamos atacar primeiro. É simplesmente autodefesa. O sorriso de Yannis aumentou ligeiramente. Além disso, um dia, no início do reinado de seu avô, Anacreon chegou realmente a estabelecer uma base militar no planeta da Fundação, Terminus. Uma base de importância vital para a defesa nacional. Nós fomos forçados a abandonar essa base como resultado das maquinações do líder dessa fundação. Um vira-latas astuto, um acadêmico, sem uma gota de sangue nobre nas veias. Você entende, Leopold? Seu avô foi humilhado por esse homem do povo. Eu me lembro dele. Ele não era muito mais velho que eu quando veio para Anacreon com um sorriso demoníaco e o cérebro diabólico. E o poder dos outros 3 reinos atrás dele, combinados numa
união covarde contra a grandeza de Anacreon. Leopold enrubesceu e o brilho nos seus olhos aumentou. Por Seldon, se eu tivesse sido meu avô, teria lutado mesmo assim. Não, Leopold. Nós decidimos esperar para retribuir o insulto no momento mais adequado. Essa havia sido a esperança de seu pai antes de sua morte precoce, que pudesse ter sido ele a... Ora, o Yannis se virou por um momento. Então, como se estivesse contendo as emoções, ele era meu irmão, e no entanto, se seu filho fosse... Sim, tio, não falharei. Já decidi. Parece bem apropriado que Anacreon destrua esse ninho de encrenqueiros, e isso imediatamente. Não imediatamente, não. Primeiro precisamos esperar que os reparos do cruzador de batalha sejam finalizados. O mero fato que estejam dispostos a fazer esses reparos prova que nos temem. Os tolos tentam nos acalmar, mas não nos desviaremos do caminho, não é? Leopold deu um soco na palma da mão. Não enquanto eu for rei de Anacreon. O lábio de Yannis se contorceu ironicamente. Além disso, devemos esperar que Salvor Hardin chegue. Salvor Hardin? Os olhos do rei se arregalaram subitamente e o contorno juvenil de seu rosto imberbe perdeu as linhas quase duras nas quais haviam sido comprimido. Sim, Leopold, o próprio líder da fundação está vindo para Anacreon em seu aniversário, provavelmente para nos apaziguar com palavras doces, mas isso não irá ajudá-lo. Salvor Hardin, foi um mero murmúrio. O Yannis franziu a testa. Você está com medo do nome? É o mesmo Salvor Hardin que, em sua visita anterior, esfregou nossos narizes na terra. Você não está esquecendo esse insulto mortal à Casa Real? E vindo de um homem do povo, da Ralé? Não, acho que não. Não vou me esquecer. Vamos retribuir, mas... Estou com um pouco de medo. O regente se levantou. Medo? De quê? De quê, seu jovem? Ele se engasgou. Seria... meio que uma blasfêmia, sabe? Atacar a fundação. Quero dizer... Ele fez uma pausa. Continue. Leopold disse confuso. Quer dizer, se realmente existia um espírito galáctico e ele... poderia não gostar disso, o senhor não acha? Não acho. A resposta foi dura. O Yannis tornou a se sentar e os lábios dele se retorceram num sorriso estranho. Então você realmente se importa muito com o espírito galáctico, não? É no que dá deixar você solto. Você tem escutado muito Verisov, suponho. Ele me explicou muitas coisas. Sobre o espírito galáctico? Sim. Ora, seu moleque que nem saiu dos coelhos. Ele acredita nessa farsa ainda menos do que eu. E eu não acredito nem um pouco nisso. Quantas vezes já lhe disse que tudo isso é bobagem? Bem, sei disso, mas Verisov diz... Verisov que se dane. Isso tudo é bobagem. Fez-se um silêncio curto e rebelde, e então Leopold disse... Mesmo assim, todos acreditam. Quero dizer, em toda a conversa sobre esse profeta Harry Seldon e de como ele apontou a fundação para seguir seus mandamentos, para que pudesse haver um dia um retorno a um paraíso galáctico, e de como qualquer um que desobedecer aos seus mandamentos será destruído pela eternidade. Eles creem nisso. Já presidi festivais e tenho certeza de que eles acreditam. Sim, eles acreditam, mas nós não. E você pode agradecer por isso, pois segundo essa bobagem, você é rei por direito divino e é semidivino. Muito conveniente. Isso elimina todas as possibilidades de revolta e assegura absoluta obediência a tudo. E é por isso que você, Leopold, deve ter parte ativa em ordenar a guerra contra a fundação. Eu sou apenas regente bastante humano. Você é rei, e mais do que isso, semideus para eles. Mas suponho que não deva ser isso, afinal, o rei disse pensativo. E não é mesmo, veio a resposta irônica. Mas você é para todos, menos para o povo da fundação, entendeu? Para todos, menos para o povo da fundação. Assim que eles forem afastados, não haverá ninguém para lhe negar a divindade. Pense nisso. E depois nós mesmos seremos capazes de operar as caixas de energia dos templos e das naves que voam sem homens, e a comida sagrada que cura o câncer e todo o resto. Verisov disse que apenas os abençoados com o espírito galáctico poderiam. Sim, Verisov disse. Verisov, ao lado de Salvor Hardin, é seu maior inimigo. Fique comigo, Leopold, e não se preocupe com eles. Juntos nós recriaremos um império, não só o reino de Anacreon, mas um império que compreenda cada um
dos bilhões de sóis do Império. Isso não é melhor do que um paraíso galáctico que só fica nas palavras? Sim. Será que Verisófia pode prometer mais? Não. Muito bem, a voz do tio se tornou peremptória. Suponho que possamos considerar essa questão resolvida. Ele não esperou nenhuma resposta. Vá indo, desço mais tarde. E mais uma coisa, Leopold. O jovem rei se virou no limiar da porta. O Yannis sorria com tudo, menos os olhos. Tome cuidado nessas caçadas aos nhaques, meu garoto. Desde o infeliz incidente com seu pai, tenho tido os mais estranhos pressentimentos em relação a você, de vez em quando. Na confusão, com armas agulhas enchendo o ar de dardos, nunca se sabe. Você vai tomar cuidado, eu espero. E faça o que lhe disser sobre a fundação, não fará? E fará o que lhe disser sobre a fundação, não fará? Leopold arregalou os olhos e abaixou a cabeça para não encarar os olhos do tio. Sim, certamente. Ótimo. Ele viu o sobrinho sair sem expressão no rosto e voltou à mesa. E os pensamentos de Leopold, quando saiu, eram sombrios e ligeiramente amedrontados. Talvez fosse mesmo melhor derrotar a fundação e ganhar o poder do qual Yannis falava. Mas depois, quando a guerra terminasse e ele estivesse seguro em seu trono, tinha se tornado agudamente consciente do fato de que o Yannis e seus 2 filhos arrogantes eram, no momento, os próximos na linha de sucessão ao trono. Mas ele era o rei, e os reis podiam ordenar que pessoas fossem executadas, mesmo que fossem tios e primos.